Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Ontem, infelizmente, o Glorioso perdeu por 1-0 para o Flamengo no estádio Newton Santos e eu chego agora com a análise tática detalhada, pensando ainda em situações que poderiam ter sido desenvolvidas no jogo de ontem e já fazendo um link para a partida de quarta-feira contra o São Paulo lá no Morumbi. Antes de mais nada, se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Já passamos dos 17.500 e a meta é chegar aos 20 mil ainda este ano. Aliás, passar dos 20 mil. É difícil, mas não é impossível porque o Glorioso é gigante. Deixe o like, assim o YouTube entrega os conteúdos do canal Fabiano Bandeira, só falando a respeito do nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas, para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal. Pois é, galera, infelizmente o Botafogo perdeu para o Flamengo por 1-0. Não foi um grande jogo, mas tem algumas situações que podemos observar e umas até nos dá uma pequena esperança de que algo possa melhorar daqui para frente. Obviamente, o Flamengo ia ter mais a bola porque o adversário de ontem, ele costuma sempre ter muito mais posse de bola que os adversários. E o Botafogo é inferior tecnicamente. Então, o Flamengo teve cerca de 66% de posse de bola e o Botafogo teve 34%. Mesmo assim, o Botafogo montou um sistema defensivo que balançava de acordo com as jogadas que o Flamengo tentava fazer. E acabou que no número de finalizações, o Flamengo chutou 14 vezes e o Botafogo chutou 13 vezes, mesmo tendo jogado mal, mesmo tendo irritado a torcida. E as finalizações no gol? 3-3. 3 para o Flamengo, 3 para o Botafogo. Óbvio que isso não quer dizer nada e a gente fica muito irritado porque o Botafogo perdeu o jogo com um gol dado numa falha individual do Marcinho, que foi dar um passe de maneira inadequada, um passe, desculpa o termo, gente, o passe foi nojento, ele virou o pé para dar com a parte externa, de trivelinha curta, sem nem olhar o que estava fazendo, e aí o Flamengo retomou a bola, o Gerson deu o passe para o Everton Ribeiro, que fez o gol muito bem. Por isso o Botafogo perdeu por 1-0 para o Flamengo, porque apesar da posse de bola do rubro-negro, era uma posse de bola estéril. O Flamengo finalizou 3 vezes no gol e o Botafogo também. Se não fosse a falha individual, poderíamos ter empatado ou talvez até vencido o jogo, que acho mais difícil, porque os dois times não jogavam bem. O Botafogo, quando tinha a bola, não sabia o que fazer e o Flamengo, com a bola o tempo todo, não conseguia penetrar na defesa alvinegra. Em plano tático, o Flamengo montou um 4-4-2, mas é claro que como eles se mandavam muito ao ataque, isso às vezes virava um 2-4-4, né? Só ficavam os dois zagueiros ali na linha do meio e eles botavam 2 linhas de 4 ofensivas contra o nosso Botafogo. E o nosso time entrou naquele 4-2-3-1, com Cavalieri no gol, o Marcinho na lateral direita, o Vitor Luiz na lateral esquerda, Marcelo e Foster na zaga, o Caio Alexandre, o Zé Wellison e o Honda no meio, Nazário aberto na direita, Juan aberto na esquerda e o Pedro Raul mais à frente. Sendo que isso quando o Botafogo tentava ter a bola. Porque quando o Botafogo não tinha a bola, isso virava muitas vezes um 4-5-1. Os dois laterais e os dois zagueiros numa linha. E aí o Bruno Nazário, Caio Alexandre, Zé Wellison, Honda e Juan em outra linha e o Pedro Raul um pouco mais adiantado, o Botafogo fazendo aquele balanço defensivo. É claro que eu estou falando aqui sobre o jogo no geral, mas de acordo com cada jogada as linhas vão se mexendo e o Botafogo ia à sua maneira tentando encaixar a marcação. O que eu observei? Que o Botafogo fechou muito a marcação e deu a liberdade para que o Flamengo chegasse pelos lados. E o Flamengo fez alguns cruzamentos, mas o Botafogo tinha vantagem numérica dentro da área e conseguia cortar a maioria deles. E alguns o Flamengo cabeceava ou para fora ou fraquinho na mão do Cavalieri. Isso pode ser uma evolução defensiva do Botafogo, sim. Mas pensando para o jogo contra o São Paulo, o Botafogo tem que conseguir marcar na linha mais baixa
e pressionar um pouco mais o portador da bola, e se for deixar o campo aberto para o São Paulo atacar pelo lado, tem que marcar bem o miolo da zaga de novo, porque o São Paulo tem jogadores que se antecipam. Ontem eu falei na análise pré-jogo que o time do São Paulo fez 2 gols com cruzamentos contra o próprio Flamengo na Copa do Brasil, no jogo da eliminação do rubro-negro. Então, se o Botafogo for usar a estratégia de baixar a linha e fazer com que o São Paulo abra o jogo, o Botafogo vai ter que estar ainda mais atento aos cruzamentos, porque o São Paulo não brinca em serviço. Ainda falando do jogo de ontem, o Botafogo, então, tinha que explorar o quê? Os contra-ataques. Mas eu falei na análise pré-jogo que teríamos dificuldades por conta das pontas. O Juan não está preparado para vestir a camisa do Botafogo neste momento num clássico contra o Flamengo, e o Bruno Nazário, pelo outro lado, não tem aquela velocidade para puxar o jogo numa retomada de bola. Falei também que o Botafogo poderia tentar construir jogadas, principalmente ali mais próximo à área, às vezes entre um zagueiro e um lateral rubro-negro. E foi assim que o Botafogo conseguiu chegar 2 vezes no primeiro tempo. No início do primeiro tempo, o Botafogo tentava uma estratégia diferente. Ele tentava marcar um pouco mais alto e até às vezes botar o Nazário como atacante ao lado do Pedro Raul, mas isso durou muito pouco. Mas logo no início, saiu uma jogada legal assim. O Nazário achou o Pedro Raul naquele espaço que eu falei ontem, e o Pedro Raul teve possibilidade. Ele deu um tapinha e finalizou. Foi um chute perigoso, Diego Alves tirou, mas o Pedro Raul poderia ter dado mais um tapa e ter finalizado de outra maneira, ou até ter rolado para alguém que vinha chegando na área. Então acompanhem aí, que é uma jogada bem parecida com o que eu falei que o Botafogo tinha que fazer ontem. Pois é. Aí depois dessa jogada, passou um pouco de tempo, o Flamengo dominou as ações, ficou tocando o tempo inteiro sem conseguir penetrar na área alvinegra. Aliás, teve um lance, o Botafogo ainda estava marcando alto, aí houve um lançamento pelo alto e o Bruno Henrique conseguiu chegar e finalizar, mas o Marcelo interceptou muito bem. Então foi a grande chance do Flamengo no jogo, além do gol do Everton Ribeiro. E no final do primeiro tempo, o Botafogo, também sem fazer uma jogada com uma escapada em velocidade de algum extremo, conseguiu desenvolver outra boa jogada, da forma que eu falei também, com construção qualificada. O Bruno Nazário achou o Caio Alexandre achou o Honda, e o Honda escapou pelo lado direito, levantou a cabeça, como eu falei ontem, rolou para trás para quem vinha chegando, que era o Pedro Raul. O Pedro Raul finalizou, mas o Rodrigo Caio leu muito bem a jogada e o Botafogo não conseguiu abrir o placar. E depois, no segundo tempo, já com o Flamengo vencendo por 1-0, o Botafogo teve uma boa chance também, explorando agora o lado direito da defesa do Flamengo, com o Calu. Para vocês perceberem, o Calu conseguiu imprimir um ritmo interessante na jogada, avançou, entrou na área, levantou a cabeça, rolou com a perna esquerda, o Pedro Raul finalizou mais uma vez e o Felipe Luiz interceptou. E o Botafogo não conseguiu empatar a partida. Então, o Botafogo percebeu as falhas da defesa do Flamengo, mas não conseguiu ser eficaz. Isso tem que ser feito contra o São Paulo. Observar as dificuldades defensivas do tricolor paulista para que o Botafogo possa explorar e fazer os gols. Não só ficar no quase. É claro que no dia do jogo vai ter aqui a análise pré-jogo e nós vamos entender quais são os problemas defensivos do time do Fernando Diniz. E é interessante porque o Calu fez essa jogada e também ele poderia ter saído com uma outra esperança do jogo de ontem. Porque muita gente fala a respeito da dupla de volantes do Flamengo, Arão e Gerson, e principalmente o Gerson tem jogado muito bem. Ontem não foi tão bem, mas o Calu
passou liso entre os dois, passou igual manteiga entre os dois no último lance, e achou o Lucas Campos sozinho na cara do Diego Alves. E se não fosse o Gustavo Henrique fazendo falta, o Lucas Campos poderia ter empatado o jogo e a gente estaria elogiando o Calu pelo grande passe, pelo grande drible e grande assistência que ele deu para o Lucas Campos. Mas infelizmente o Si não entra em campo e o Botafogo perdeu o jogo por 1-0 e nós temos mais que fazer as críticas construtivas. Sim, não podemos acreditar que o Botafogo fez um grande jogo, porque não fez. Eu estou aqui elencando algumas situações que podem nos trazer esperança. Então o Botafogo tem que marcar, não pode falhar, e ontem não estava falhando na marcação e tomou o gol porque deu o gol. Não é porque o Flamengo conseguiu desenvolver uma jogada, é porque o Botafogo deu a bola para um time qualificado próximo à nossa área. Então, infelizmente, perdemos por 1-0. Construímos algumas jogadas, mas é claro que falta. Em outros momentos, aquela velocidade, faltou entrar o Lecaros para dar uma velocidade a mais, de repente cortar para dentro e finalizar, mas essa é a análise tática do jogo aqui para vocês. Vamos continuar torcendo. Quem não acredita mais, eu não vou falar nada, eu respeito e vocês vão ser sempre bem-vindos ao canal Fabiano Bandeira, que é de todos os botafoguenses. Este é o meu trabalho, esta é a minha paixão. Eu continuo acreditando enquanto houver esperança, enquanto houver chance, enquanto houver jogo. E vou deixar aqui algo para pensarmos. Será que o Barroca, depois daquele início, pressionando o Flamengo lá em cima, vai tentar desenvolver esse modelo para que o Botafogo sufoque os adversários durante mais tempo na partida do que foi ontem? Ou será que ele vai jogar contra adversários mais fortes na linha baixa, como foi a tônica do jogo depois desse início? Ou se ele vai jogar na linha baixa contra todos os adversários? O que será que o Barroca vai fazer? Eu espero que, principalmente nos jogos que o Botafogo vai ter contra os concorrentes na parte de baixo da tabela, que o Botafogo entre sufocando mesmo, pegando lá na garganta, para que consiga logo fazer os gols necessários e se segurar. Mas isso vai depender do trabalho de Eduardo Barroca e comissão técnica. Deixando muito claro, como eu falei ontem na primeira impressão do jogo, que eu não gostei das substituições. Não entendi, mesmo que o Botafogo tenha um elenco desequilibrado, dava para fazer um pouco melhor. Agora, meus amigos, minhas amigas, é torcer. Repito, quem tem esperança, vem junto. Quem não tem, acompanha aí, deixa o like, mas vem no respeito, na educação, trocar ideia aqui no canal Fabiano Bandeira. É isso, estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Valeu, fui. You make me